Salve rapaziada, hoje começamos aqui mais um vídeo, né? E hoje vou fazer um vídeo diferente. Vou pegar um vídeo lá da gringa e vou traduzir com vocês e postar aqui no meu canal. Só que pode ser que a dublagem não pode ser muito boa, então não se incomode. Mas vamos ver aqui, né, o que os caras aprontam lá fora. Esta é a última foto conhecida de Jared Negrati. De 12 anos, um autorretrato que ele tirou em 19 de julho. Lembrando que a tradução pode estar com um delay, né? Não se incomode muito com essa tradução aqui. O foco aqui é o vídeo. De 12 anos, naquele dia. Jared era membro dos escoteiros. E 19 de julho deveria ser um marco. Caraca, hein? Foi sua primeira viagem de mochila com pernoite até o cume do Monte San Gorgonio, o pico mais alto do sul da Califórnia. Jared, junto com 5 colegas escoteiros e um líder de tropa adulto, Essa história são boas. começaram a caminhada cedo pela manhã. Escoteiros. Embora a caminhada tenha começado conforme o planejado, a subida de 11 mil pés acabou cobrando seu preço especificamente de Jared. Ele começou a ficar para trás por volta das 18 horas, incapaz de acompanhar o ritmo do resto do grupo. Deter 5 crianças e deixar Jared para trás. Uma escolha da qual ele se arrependeria pelo resto da vida. Olha só, eu arrumei um jeito aqui de traduzir, mas ela não tá 100% correta ou ficou boa. Então, o foco aqui é o vídeo, né? Vamos só assistir e reagir, né? E se vocês gostaram desse conteúdo, já se inscreve no canal e já deixa aquele like, beleza? Para apoiar aqui o canal. Bora pra frente. Pouco tempo depois, um grupo diferente de caminhantes viu Jared descendo a montanha sozinho, de uma forma perigosamente insegura, cortando o caminho pelas curvas. Caraca, O que, mano. para quem não sabe, significa Olha que só ele essa estava montanha. tentando a trilha em zigue-zague projetada para navegar com segurança por terrenos íngremes. Em vez disso, estava indo direto em costa baixa. Os caminhantes Cara avisaram doido, Jared hein? sobre os perigos de se desviar do caminho designado e também fizeram questão de informar o Se líder cortou dos no meio escoteiros da quando floresta. alcançassem o grupo mais acima na montanha. O líder, no entanto, Um ignorou lugar a bonito, preocupação hein? deles, afirmando que eles alcançariam Jared no caminho de volta. Infelizmente, quando eles voltaram, Jared não estava em lugar nenhum. Não Caraca, demorou muito para que a tropa percebesse a gravidade da situação. O cara se Eles perdeu. desceram rapidamente para o acampamento base e conseguiram pedir ajuda por volta da meia-noite, dando início a uma das maiores missões de busca e resgate da história da região. Nos dias seguintes, equipes de resgate vasculharam uma enorme área de 330 km² da região selvagem de San Gorgonio, mas não havia sinal de Jared em lugar nenhum. Somente no terceiro dia eles encontraram a primeira pista. Se perder na floresta é triste, hein? Uma pegada que corresponde. Buscas mais aprofundadas na área também revelaram Olha mais só, itens hein? que pertenciam a Jared, incluindo os itens para carne seca e doces. O mais importante, a câmera descartável que ele tinha consigo. Dentro, o filme continha 12 fotos. Foda é isso, né? Se A perder no maioria das mato ele paisagens vai que pouca capturou comida. ao longo da viagem. Aí o cara tá lascado, Mas a hein? imagem final tirada depois que ele desapareceu foi um close assustador dos próprios olhos e nariz de Jared, Nossa. iluminados pelo flash da câmera. Embora esta foto tenha provado que Jared ainda estava vivo horas depois de ter desaparecido, ela ofereceu pouca ou nenhuma pista sobre seu paradeiro. O fundo escuro e a baixa resolução obscureceram quaisquer detalhes do fundo que pudessem ter ajudado os socorristas a identificar onde a foto foi tirada. Nas 2 semanas seguintes, Caraca, mano. 4.000 voluntários e profissionais dedicaram mais de 45 É triste, mil horas cara. combinadas em buscas na vasta floresta nacional de San Se Bernardino, sai procurar alguém e não achar é triste demais. mas sem pistas sólidas a seguir. A busca se arrastou sem nenhum progresso significativo. Em 4 de agosto, após 16 dias, a busca por Jared foi oficialmente encerrada pelas autoridades, Caraca, mano. deixando o mistério de seu desaparecimento sem solução até hoje. Então, o que realmente aconteceu com Jared? Bem, há várias possibilidades. A primeira delas é que ele acidentalmente pegou a trilha errada e se perdeu enquanto tentava alcançar o resto dos escoteiros. Cara, é triste, hein? Um jovem, né, se perder praticamente no meio do mato é complicado. Só que no mato tem vários perigos, né? Animais ou até pessoas, né, com má intenção. É triste, cara. Embora se perder seja uma causa comum de desaparecimento na natureza, isso não Caramba, faz muito é comum, sentido né? no caso de Jared. Veja bem, tudo isso aconteceu no meio do verão.
Então não havia risco de ele sucumbir a elementos adversos, como o frio extremo. Será Ele que não, também hein? tinha bastante água potável no cantil de 2 cordas que carregava consigo. Sem mencionar os inúmeros riachos e lagoas de água doce espalhados pela montanha. Simplificando, ele faz teria sentido. sobrevivido por pelo menos É. alguns dias. E com milhares de socorristas vasculhando a área, é provável que alguém o tenha encontrado. Então, uma teoria mais plausível é que ele potencialmente escorregou e caiu de um penhasco íngreme. É, perigoso, hein? Afinal, ele estava cortando o caminho Uma pelas montanha, curvas né? quando o segundo grupo de caminhantes o avistou. O animal é selvagem, É né? possível que ele tenha continuado pegando aqueles atalhos perigosos depois que eles partiram. E um passo em falso no terreno íngreme na escuridão levou a uma queda fatal. Mas isso ainda levanta a questão. Por que nenhum Olha dos só o lugar, socorristas hein? encontrou seu corpo apesar da É extensa bem busca? perigoso mesmo. O que nos leva à terceira possibilidade. Ele foi arrastado por um animal selvagem. É que eu acho, Monte hein? San Gorgonil é o lar de ursos negros e pumas. Ó, tem onça. Algumas pessoas também Não é, acreditam que será? o ponto brilhante no fundo da última foto de Jared é um dos olhos de um predador que o estava perseguindo naquele Caraca, velho. momento. Entretanto, as equipes de busca também não encontraram nenhuma pista de que esse fosse o caso. Não havia sangue, roupas rasgadas ou marcas de arrasto em nenhum lugar da área. O que aponta para a possibilidade mais perturbadora de que Jared tenha sido sequestrado por alguém. Se aceitarmos isso como Será? verdade, Eu acho que não é, hein? isso explica por que não havia sinal de Jared ou de seu corpo em lugar nenhum da montanha. Infelizmente, já se passaram mais de 33 anos desde que Jared desapareceu. Faz Os tempo, hein? investigadores ainda não encontraram nada que possa levá-los a uma conclusão adequada. Seu desaparecimento continua sendo um mistério até hoje. Assim como era no dia em que ele desapareceu. Em 15 de junho de 1989, uma mulher em Port Center, Joe, Flórida, viu uma foto Polaroid no estacionamento de uma loja de conveniência quando estava saindo. Sem pensar muito, ela o pegou e o virou. Apenas para se deparar com uma imagem perturbadora que ela nunca esqueceria. Caraca, mano. Olha só. Parece que é um sequestro, hein? Eu acho que isso aqui é a segunda história, hein, do vídeo, hein? Apenas para ser deitados na parte de trás de uma van branca sem janelas. Esse canal aqui tem Com muitos fita adesiva vídeos. cobrindo a boca e as mãos aparentemente amarradas atrás Ele das coloca costas. 5, 6 vídeos. A mulher por um alertou a vídeo. polícia quase imediatamente. É um canal bem interessante. Especialmente porque a van branca na imagem parecia assustadoramente parecida É igual com aquele aquela canal que foi visto no Assombrados estacionamento no Brasil. minutos antes. Que tá em alta agora, hein? Ela também forneceu uma descrição do motorista, permitindo que os investigadores criassem um esboço do suspeito. Entretanto, mesmo após montar um perímetro ao redor da área, a polícia não conseguiu encontrar a van nem seu motorista. O que eles não sabiam na época era que essa foto acabaria se conectando a um crime que ocorreu a mais de 1.500 metros de distância. Caraca, velho. A vítima deste crime foi uma estudante universitária de 19 anos chamada Tarali Calico, em 20 de setembro de 1988, quase 9 meses antes da Polaroid ser descoberta. Tara saiu de casa por volta das 9h30 para seu passeio diário de bicicleta. Todos os dias, É o seguinte, eu falo assim, tem coisas que o ser humano nem imagina, né? Tem pessoas muito malvadas nesse mundo. Tem ser humano que não tem coração com o próprio próximo, no caso, né? Igual essa história aqui. O cara que faz isso aqui com mulher e criança, o cara não tem, sei lá, o cara tem na cabeça, né? Acho que não pensa, tipo, no irmão, na mãe. O cara não tem noção nenhuma, né? Na minha opinião, o ser humano acho que é o pior ser do mundo. Tanto pode ser bom ou ruim, né? Mas vamos ver aqui o vídeo, né? No que vai dar essa história. todos os dias, ela pedalava pela rodovia 47 do Novo México até chegar aos trilhos da ferrovia que Caraca. cruzavam a estrada, dando meia volta e tomando o mesmo caminho de volta para casa. Mas neste dia em particular, Terra tinha planos com o namorado às 12h30 e não queria me atrasar. Então, ela pediu para sua mãe, Patty, vir buscá-la se ela não voltasse até o meio-dia. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o meio-dia chegou e passou sem nenhum sinal de Tara, Patty entrou no carro e começou a dirigir pela rota habitual de Tara, Cara, é triste, hein, cara. na esperança de encontrá-la em algum lugar ao longo do A caminho. pessoa perdeu uma filha, Entretanto, não. Cê é apesar de louco. subir e descer a rodovia algumas vezes, ela não conseguiu encontrar Tara em lugar nenhum. Patty correu de volta para casa e ligou para a polícia para relatar o desaparecimento de Tara. As autoridades imediatamente montaram um grupo de busca e começaram a procurá-la na área ao redor. E não demorou muito para que eles encontrassem a primeira pista. Uma fita cassete que Tara provavelmente estava ouvindo na beira da estrada. Eles também encontraram Caramba, hein? os correspondentes à bicicleta dela perto deste cassete.
Será que foi um atropelamento? Sua bicicleta rosa neon não estavam em lugar nenhum. Foi um pedaço quebrado de seu toca-fitas amarelo a quilômetros de onde ela deveria estar. Patty acreditava que sua filha havia sido sequestrada e esta peça era sua maneira de deixar um rastro. Sequestro, hein? Essa teoria foi ainda mais apoiada por vários relatos de testemunhas que relataram ter visto uma caminhonete velha e desgastada seguindo Tara de perto, enquanto ela voltava para casa por volta das 11h30. Testemunhas também notaram que Tara estava usando fones de ouvido no momento e parecia não ter percebido a caminhonete. Essa suspeita só se fortaleceu quando, 9 meses após seu desaparecimento, esta Polaroid foi descoberta na Flórida. É que eu falei, o cara sequestra mulher e criança, mano. Esse ser humano aqui que fez isso aqui, sei lá se é um ser humano, né? Esta Polaroid foi descoberta na Flórida. A mulher que encontrou isso não sabia sobre o caso de Terara na época. Mas, à medida que a foto ganhava mais atenção, ela finalmente chegou até Patty, que se convenceu de que a garota na foto era sua filha desaparecida. Será, hein? Essa garota não só se parecia com Tara, mas Patty também notou que o livro na foto era de um dos autores favoritos de Terara. A conexão entre Tara e esta foto se aprofundou ainda mais quando outra família do Novo México se apresentou alegando ter reconhecido o menino na foto. Eles acreditavam que era seu filho. Caraca, velho. De 9 anos. Que havia desaparecido em abril de 1988 durante uma viagem de caça com seu pai. Entretanto, foi aí que o caso de Terara tomou um rumo diferente. Porque, ao que parece, há uma possibilidade real de que a garota na foto não seja Terra. Para começar, em junho de 1990... Será que é um sequestro e encontraram os restos mortais de Michael a pessoa está viva, mas está ali no local? Ele não foi sequestrado por ninguém. Em vez disso, ele provavelmente simplesmente se perdeu. Perdeu e morreu devido à exposição aos elementos. Isso levou muitos a questionar se a Polaroid tinha alguma conexão real com o desaparecimento específico de Terra. Investigações de diferentes departamentos aumentaram ainda mais a confusão. Alguns concluíram que a garota na foto era, sem dúvida, Terra, enquanto outros apontaram as muitas diferenças estruturais entre seus rostos. Sei não, hein? Mas se ela não foi sequestrada pelo dono da van branca, então o que exatamente aconteceu com Tara? Surpreendentemente, podemos realmente obter uma resposta conclusiva para essa pergunta mais de 37 anos após seu desaparecimento. Em 13 de junho de 2023, o gabinete do xerife do condado de Valência anunciou uma atualização abrangente sobre o caso, afirmando, neste momento, a polícia acredita que há evidências suficientes para submeter esta investigação ao Ministério Público para análise de possíveis acusações. Atualmente, as identidades e os detalhes das pessoas de interesse estão em sigilo pelo tribunal e permanecerão assim até que haja uma ordem judicial em contrário. Simplificando, depois de décadas de investigação, a polícia finalmente desvendou o caso e está apenas esperando a aprovação do promotor para divulgar as informações ao público. Quanto ao motivo de ter demorado tanto, essas histórias são bizarras, hein? Uma teoria amplamente aceita é que Terra leva foi anos acidentalmente para atropelado por um grupo de adolescentes concluir o caso. Voltava de bicicleta para casa. Temendo as consequências, eles entraram em pânico. Sequestraram-na e acabaram matando-a para encobrir o acidente. E, de acordo com alguns, um desses adolescentes era filho do xerife local. O que levou a um acontecimento isso que pior ainda mais, né? que manteve a verdade enterrada por décadas. Agora, não se sabe se essa teoria tem algum peso. Mas se for esse o caso, quem realmente é a garota na foto Polaroid continua sendo um mistério. Estranho mesmo. Em 8 de junho de 1980, em Los Angeles, capturou o que possivelmente foram os momentos mais uma outra história agora. Morador de Los Angeles de 22 anos. O dia começou como qualquer outro. Matt passou a maior parte do tempo no trabalho e depois saiu para jantar com sua colega de quarto e amiga aí. Como eu falei, eu estou usando aqui um aplicativo, né, para dublar o vídeo, porque eu não sou um cara que fala inglês, até português tem as minhas próprias deficiências, né, que eu não falo muito bem, mas o importante é que nós entender a história e vamos ver no que vai dar esse vídeo aqui e tentar entender a história, né. Como eu falei, esse canal aqui é um canal de histórias de terror, história bizarra como essas, e até que é um canal bem interessante lá de fora. Aí eu vou trazer conteúdo aqui pra vocês verem, pra nós ver no caso, né. E vamos continuar aqui vendo o vídeo. Matt, quando os dois voltaram para casa por volta das 23h45... Parece que a história é só cabulosa aqui. Matt notou o salário que nesse recebeu vídeo mais cedo naquele dia em cima da mesa de centro. Ele estava com pouco dinheiro. E o banco levaria cerca de 24 horas para liquidar o salário. Então, caraca, em vez de esperar tava até de devendo. manhã, Matt decidiu depositá-lo imediatamente.
O caixa eletrônico mais próximo ficava a apenas 2 quadras do apartamento deles. Mas como já estava ficando tarde, Teresa disse a ele para levar o carro dela. Só por segurança. Ela também pediu que ele trouxesse eu acho que é um Cadillac, para né? gatos da loja do Se não outro estou lado da enganado. rua. A viagem Bem dele antigo. não deveria ter levado mais de 15 minutos. Mas 1 hora se passou e Matt ainda não havia retornado. Cidade bonita, hein? De Teresa noite. imaginou que ele estava apenas dirigindo pela cidade para tomar um pouco de ar fresco. Então ela foi dormir. Entretanto, quando ela acordou de manhã, Matt ainda não estava em casa. Ela se levantou rapidamente e contatou seu irmão, Steve, que também era um bom amigo de Matt. Juntos eles ligaram para a polícia e tentaram registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. Infelizmente, como Matt estava desaparecido há menos de 12 horas, a polícia decidiu adiar o início da investigação por enquanto. Isso que é foda, né? Tem que esperar 12 horas depois que uma pessoa desaparece para registrar um boletim de ocorrência, né? Essa parte é a parte mais difícil, que eu acho, na minha opinião, né? Porque os familiares passam por um momento de desespero, dor, né? É aquele negócio, né? Não é fácil, né? Ficar esperando a resposta e não vir. A polícia decidiram procurar pistas eles mesmos. Então, É que eu Steve falei ligou também. para o banco, fingindo ser Matt. De acordo com o banco, Não roubar o Matt banco. tentou sacar dinheiro diversas vezes desde então, O cara desaparece e depois rouba o sem banco. sucesso, Ai, ai. incluindo uma transação de $280. Isso foi bastante estranho por 2 motivos principais. Primeiro, $280 estava muito acima do limite máximo de saque do cartão ATM de Matt. Entendi qual é a Mais história. importante, a conta de Matt não tinha nem $100. Muito menos $280. E foi por isso que ele saiu para depositar um salário em primeiro lugar. Ele deveria saber muito bem dessas duas coisas. Então, o fato de ele ter tentado fazer essas transações de qualquer maneira indicava que ele estava sendo forçado a fazê-lo por outra pessoa. Foi ameaçado, né? Chamaram a polícia Entendi. novamente com essas novas informações. Dessa vez, as autoridades levaram o caso mais a sério. Sequestro e roubo, no caso, né? Porém, diferentemente de hoje, a maioria dos caixas eletrônicos da época não tinha câmeras. Felizmente, uma das máquinas das quais ele tentou se retirar tinha uma câmera funcionando, o que deu aos investigadores uma pista crucial. Uma imagem granulada, mas perceptível, de Matt no caixa eletrônico com um homem misterioso logo atrás dele. Enquanto a investigação prosseguia, o cartão de Matt foi usado novamente 1 dia e meio após seu desaparecimento. Naquela altura, seu salário já havia sido compensado, permitindo que quem fizesse essa transação sacasse $400. As autoridades tomaram conhecimento dessa retirada e congelaram o cartão de Matt. Então, na próxima vez que alguém tentou usar o cartão, ele foi confiscado pelo caixa eletrônico. Infelizmente, nada disso Ele ajudou os bloqueia. investigadores a localizar Matt ou seu sequestrador. Entendi isso. Havia 2 esboços compostos do suspeito a partir da foto de baixa resolução, mas ninguém reconheceu o homem com base neles. Eles também tentaram limpar o cartão confiscado em busca de impressões digitais, mas ele estava completamente limpo. Em 27 de junho, quase 3 semanas após o desaparecimento de Matt, 3 semanas o carro passou, que hein? dirigia foi finalmente encontrado e estava surpreendentemente perto do caixa eletrônico que tirou Bastante essa tempo. foto. O fato de ninguém tê-lo visto antes sugere que ele provavelmente foi jogado ali mais tarde por seu sequestrador. E embora tenha sido limpo de quaisquer impressões digitais, assim como o cartão, a polícia encontrou uma bandana azul no verso com as letras escritas nela. Pelo que consegui descobrir, isso significava East Side Playboys, uma gangue famosa na área. Apesar dessa conexão, no entanto, os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma evidência sólida que pudesse ajudá-los a rastrear o suspeito. Caraca, A essa velho. altura, as chances de Matt sair vivo pareciam cada vez menores. Tragicamente, o pior medo de seus amigos e familiares veio à tona em 17 de setembro de 1988, quando um grupo de pessoas encontrou seu corpo flutuando em uma ravina em Pasadena. Nossa. Ele tinha um ferimento de bala na cabeça e, de acordo com o relatório da autópsia, Isso que é foda, né? Demora foi pra morto encontrar o jogado na cara. ravina há 3 meses. E quando acha, Provavelmente já é alguns tarde dias demais, após né? seu sequestro. Mas sem outras pistas, o caso de Matt ficou arquivado pelos próximos 30 anos. Então, em 2018, o lab anunciou que tinha resposta para o desaparecimento de Matt. caramba, depois de De tanto acordo tempo com o assim. relatório, Matt foi morto por um gangster de 20 anos chamado David Meza, conhecido como Bear. Aparentemente, a namorada de David confirmou que o homem na foto do caixa eletrônico era de fato seu namorado. Quanto ao próprio David, a polícia descobriu que ele foi morto em um tiroteio entre gangues apenas 2 dias depois de supostamente ter matado Matt. Agora, isso levanta mais perguntas do que respostas. Tipo, por que alguém sequestraria e mataria alguém por apenas $400?
David estava É sozinho estranho mesmo, tudo hein? isso ou teve algum cúmplice? Uma boa pergunta. E se David morreu dias depois de cometer o crime? Quem jogou o carro de Teresa perto da cena original do crime 3 semanas depois? Dito isso, essa revelação ainda foi suficiente para dar aos amigos e familiares de Matt o encerramento que eles precisavam depois de 3 décadas. Em Caraca, março de 1998, mais uma história, hein? Amy Lynn Bradley, de 23 anos, fez um cruzeiro com seu irmão e seus 2 pais. No entanto, E pelo visto são toda história bem antiga, né? Pelas fotos, pelas imagens, é bem antiga. Uma da qual a família As Bradley histórias não se que recuperou estão até por aqui hoje. nesse vídeo. Na noite de 23 de março, Amy e sua família jantaram fora em um dos restaurantes do navio. E de acordo com sua família, Amy estava recebendo muita atenção de outros passageiros, assim como da equipe, incluindo a banda que tocava no restaurante. Alguns Navio é garçons até complicado, propuseram cara. levarem a um bar no continente antes do navio partir, Acho que é um lugar mas muito, ela recusou. sei lá, Depois do estranho jantar, pra se fazer. Amy e seu irmão Brad foram para a assassinato boate ou do navio por sequestro. algumas horas e retornaram para o quarto por volta das 3h30 da manhã. Eles Apesar ficaram que sentados tem, conversando na parece varanda cama por de dia, algumas né? horas antes de Brad ir para a cama, Mas deixando Amy na varanda privativa da cabine. fica fácil de Por volta se livrar das de um 5h30 corpo, eu da acho. manhã, o pai delas, Ron, foi verificar como as crianças estavam e viu Amy dormindo pacificamente em uma espreguiçadeira na varanda. Mas quando ele voltou 30 minutos depois, Amy tinha sumido, Caraca, pensando que ela provavelmente o cara tinha ido passou para o complexo ali, principal. voltou, Ron foi procurado. ela não tava mais no Entretanto, lugar. mesmo depois de horas de busca, ele não conseguiu encontrar Amy em lugar nenhum. E Todos outra, os seus pertences ainda e estavam se a no quarto, pessoa tá incluindo seus sapatos dourada, de então. vai perto ali do mar ali, sem querer cai. Eles levantaram a ideia de que Amy poderia ter caído no mar. Viu aí, ó? As tripulações também atracaram em Curiçao naquela manhã, Porque sequestrar no meio do navio é meio difícil, hein? mais de 3.000 passageiros do navio, se ela estava entre os passageiros que partiam. Seus pais não tinham como identificá-la na multidão. Então, eles concentraram seus esforços no navio em si e começaram a vasculhar cada centímetro dele para encontrar Amy. Sem sucesso. Mas então algo incrivelmente estranho aconteceu. Enquanto Brad procurava sua irmã, ele foi abordado pelo gerente da boate, Alistair Douglas, que lhe ofereceu suas condolências pelo desaparecimento de Amy. Ele estava dançando com Amy na noite anterior, mas não deveria ter como saber que ela havia desaparecido. Isso fez de Alistair o principal suspeito. Mas após uma investigação mais aprofundada e um teste de polígrafo bem sucedido, ele foi inocentado de qualquer suspeita. Caraca, A família Bradley, juntamente com o FBI, começou a procurar por Amy na ilha de Curiçao, onde receberam sua primeira pista promissora. Um motorista de táxi local alegou ter falado com uma mulher que correspondia à descrição será de que ela Amy como saiu se do fosse navio? um chá. Mas como? Infelizmente, a dica não levou a nenhum grande avanço. Então, sem outra opção, a família Bradley foi forçada a voltar para casa, nos Estados Unidos. Então, em agosto de 1998, um turista canadense chamado David Carmichael viu alguém que ele acreditou ser Amy na ilha Curiçao. Estávamos em uma pequena área onde lavamos o equipamento em água doce e olhei para a praia e vi uma garota Será que ela caminhando fugiu da pela família? praia acompanhada Não pode por ser, hein? duas P's. OAS. No minuto em que ela ouviu que eu estava falando inglês, Eu acho que bugou um pouquinho ali ela o acelerou áudio. o passo e começou a se distanciar das duas pessoas que estavam ao seu lado. Eu estava a 60 centímetros dela, ponto 2 pés. Foi assim que cheguei perto. Nem preciso pensar nisso. É 100%. Não é 99%. Está ligado. É 100% certo que foi ela. Caraca, David também afirmou que um dos homens que a seguia se encaixava na descrição de Alistair. Investigações posteriores também revelaram que um oficial da Marinha Americana estava visitando um estabelecimento para adultos na ilha em 1999. é estranho esse Lá, negócio, ele hein? conheceu alguém que alegou se chamar Amy Bradley. Infelizmente, o policial nunca relatou o incidente. Provavelmente para evitar repercussões por visitar tal estabelecimento durante o serviço. Quando Ia essa se informação complicar, hein? veio à tona, o local já havia sido destruído pelo fogo. E com ele todos os registros das pessoas que poderiam ter trabalhado lá. No entanto, a pista mais importante sobre Amy veio em 2005, quando alguém encontrou fotos de uma Amy mais velha na internet. Essas fotos, juntamente com seus avistamentos anteriores, Se parece mesmo, hein? levaram muitos a acreditar que Amy foi sequestrada e traficada. Possivelmente por Alistair, com alguns até suspeitando de um esforço coordenado envolvendo vários membros da tripulação. Caraca, Dito cara. isso, Que essa história teoria não macabra, foi hein? nada e Amy foi declarada legalmente morta em 24 de março de 2010.
12 anos após seu desaparecimento. 12 anos. Agora, ainda é possível que ele simplesmente tenha caído no mar e se afogado. E que a mulher vista em Curiçal e a das fotos não sejam nada mais do que sócias infelizes. Será que não é? Mas com tantas pistas Parece espalhadas ser muito apontando igual. para uma possibilidade muito mais sombria. É difícil descartá-las com um simples caso de identidade trocada. Bom, rapaziada, espero que tenham gostado. Esse aqui é o teste, né? Se esse vídeo for bem no canal, eu vou postar mais vídeo assim. Lembrando, esse canal aqui é estrangeiro. Ó, o nome dele aqui, ó. E aí achei um aplicativo aqui que dubla ele, mas não é 100%, mas tem que ficar legal. E se gostou, já segue a página, curte, compartilhe e comente. E até a próxima.